Boa tarde, sejam bem-vindos, bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar. Antes de começarmos, vamos colocando um copo com água para que a equipe espiritual possa fluidificá-la ao longo do nosso Evangelho. Vamos então sentando confortavelmente em nossos lugares. E vamos nos ligando aos nossos mentores individuais, pedindo a presença desses amigos aqui conosco. Saudamos as equipes de limpeza e defesa espirituais, pedindo que esses amigos queridos adentrem a nossa casa pela porta da frente, com suas tochas luminosas, suas ervas aromáticas, queimando, higienizando parede, teto e chão de toda a nossa casa, deixando todos os ambientes limpos, energizados e preparados para a tarefa dessa tarde. Enquanto esses amigos queridos processam essa limpeza de amor, vamos nós também nos preparando, relaxando bem. Dos planos superiores vamos vendo uma luz violeta adentrando o topo de nossa cabeça, harmonizando todos os nossos corpos sutis. Uma luz amarela, como o sol do meio-dia, no centro de nossa testa, harmonizando os nossos pensamentos, iluminando nossa mente perispiritual e nos ajudando com a conexão com o nosso mentor e com Jesus. Uma luz azul clarinha, como o azul do céu, envolve o nosso pescoço, principalmente a nossa garganta, dulcificando as nossas palavras, harmonizando-as. Uma luz dourada e rosa invade o nosso coração, harmonizando os nossos sentimentos, nos preparando para o amor incondicional. Um verde brilhante como o verde das matas no nosso estômago. Essa luz irradia todos os nossos órgãos internos, harmonizando cada um. Vamos vendo uma luz alaranjada como o pôr do sol invadindo os nossos rins e harmonizando todo o nosso corpo material. E assim, já harmonizados, vamos nos ligando a Dr. Bezerra de Menezes, seus médicos, enfermeiros e padioleiros do espaço. Nesse instante, vamos pedindo a Dr. Bezerra que leve aquela pessoa que nós estamos pensando nesse momento, que sabemos que necessita das nossas vibrações. Tudo aquilo que ela precisa nesse instante. Vamos pedindo que a equipe também leve as vibrações a todas aquelas pessoas que estão com o nome nos nossos comentários. Você que agora nos assiste, se também estiver necessitando, abra seu coração e juntos vamos enviando às equipes queridas todo o nosso amor, todas as nossas melhores vibrações e vamos pedindo que elas sejam levadas aos 4 cantos do mundo, aonde houver um leito de dor. Seja em casa, nos hospitais, nos abrigos, nos asilos, na rua, onde for. E que cada um possa receber conforme os seus merecimentos e suas necessidades. Vamos nos ligando a Francisco de Assis, o humilde por excelência. Para aqueles que não sabem, esse espírito foi um dos discípulos de Jesus. Aceitou o convite do mestre com 14 anos.
passou a seguir Jesus em todos os lugares e aprendeu tudo. No final de sua vida, ficou conhecido como João, o Evangelista. Já nos planos superiores, ele encontra novamente Jesus, que vem pedir que ele retorne à Terra, porque nós, como humanidade, já tínhamos esquecido totalmente como era o seu Evangelho de amor. Ele renasce na Itália do século XIII, em Assis, e recebe o nome de Francisco. Francisco revoluciona totalmente a fé do século XIII e por isso, obviamente, ele também não é compreendido. Mas deixou seus exemplos de amor, de fraternidade, de misericórdia. Vamos então nos ligando a ele e pedindo que Francisco, através de seus exemplos, nos ajude. Em primeiro lugar, a entendermos que existe uma força maior do que a nossa, que nos comanda, que nos dirige. E vamos pedindo licença a ele, nesse instante, para adentrarmos aos campos floridos, onde ele gostava tanto de caminhar, lugar onde ele fazia uma conexão com a Mãe Natureza. Francisco respeitava tudo, porque tudo vinha de Deus. E assim, nós vamos tirando as nossas sandálias, sentindo a relva úmida embaixo de nossos pés. Vamos sentindo o vento nos nossos cabelos e o calor do sol no nosso rosto. Percebemos o céu azul, o canto dos pássaros que ele tanto gostava de ouvir, a cor das flores, os seus aromas, o voo não só dos pássaros, mas dos pequenos animais, os insetos, as abelhas, as flores, cheias dessa vida exuberante da natureza. Cada abelha voando entre as flores, sinal de vida, vida exuberante, que ele reabastecia as suas energias. E assim, vamos pedindo licença para que nós também possamos entrar nessa sintonia com a Mãe Natureza, percebendo cada detalhe. Cada detalhe faz a diferença. E nessa mágica, nos tornamos crianças novamente e vamos correndo alegremente, aproveitando cada segundo nesse lugar. E de repente nós vemos lá embaixo uma casinha branca. E como crianças curiosas que somos, corremos até lá. A porta está aberta. Curiosamente olhamos no seu interior. E lá dentro, ao lado de um fogão a lenha, está uma jovem senhora. Ela nos vê, sorri para nós, estende os seus braços e corremos ao seu encontro. Nos jogamos no chão ao seu lado, colocamos a nossa cabeça em seu colo e dizemos assim: Maria de Nazaré, Mãe Santíssima, me ajuda, Mãe. Não permita que eu me sinta sozinho em nenhum momento de minha vida. Nem com medo, nem desamparado, nem desesperado. E ela nos compreende, nos afaga em seu colo e nos sentimos amados, amparados, protegidos. Ela nos envolve com seu manto de paz e de luz e nos leva até seu Filho, Jesus. De joelhos à frente do Mestre, vamos agradecendo pelo seu Evangelho de amor,
por todos aqueles que Ele envia em seu nome para nos ajudar. Vamos agradecendo a Jesus também por esta oportunidade que nos une nesse momento. Tantos aprendizados. Obrigada, Jesus, por mais essa tarefa. E com Jesus vamos ao Pai Criador, agradecendo pelo dom da vida, por tudo que temos e que somos, e pedimos licença para iniciarmos a tarefa dessa tarde com o Pai Nosso, que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações. Livra-nos antes de todos os males. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos amados, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus. E a lição que foi tirada aleatoriamente para a nossa leitura dessa tarde foi o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Caiu o item 11, o orgulho e a humildade. Que a paz do Senhor esteja convosco, meus queridos amigos. Isso foi... Essa lição veio em Constantina, 1863, e quem enviou essa mensagem para Kardec foi Lacordaire. O item 11. Que a paz do Senhor esteja convosco, meus queridos amigos. Venho até vós para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres de espírito que outrora viveram na terra, Deus concede a missão de vir esclarecer-vos. Bendito seja pela graça que nos dá, que podemos ajudar o vosso adiantamento. Que o Espírito Santo me ilumine, me ajude a tornar compreensíveis a minha palavra e me conceda a graça de pô-la ao alcance de todos. Todos vós, encarnados que estáis, sob a pena que procurais a luz, que a vontade de Deus venha em minha ajuda para fazê-la brilhar aos vossos olhos. Mal sabia ele que 2 séculos quase depois, a mensagem dele estaria na internet. Não só nos livros escritos, mas agora também nos vídeos, numa mídia muito moderna, que ele jamais ia imaginar, não é verdade? A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Com certeza, e isso porque nós estamos no século XXI. Nada quase muda. Então, o que a gente começa a perceber ao longo da leitura do Evangelho, que esse daqui foi codificado no século XIX, vejam, passam-se quase 200 anos e nós, como humanidade, ainda mudamos muito pouco. Então, as mudanças do ser humano, elas acontecem, se deixar pela nossa conta, acontecem tão devagar, não é mesmo? Por isso que às vezes Deus permite que algum remédio amargo seja dado para que a gente se cure mais rápido, né? A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são tão pouco seguidos.
E, no entanto, sem humildade, podeis ser caridosos para com o vosso próximo? Oh, não! Porque esse sentimento nivela os homens. Mostra-lhes que são irmãos e que devem ajudar-se mutuamente. E os encaminha ao bem. Então, o que é nivelar? Nivelar é entender que todo mundo é igual perante a Deus. Não existe diferença alguma. Sem a humildade, enfeitai-vos de virtudes que não possuís, como se vivesseis um hábito para ocultar as deformidades do corpo. Desculpe, vestisseis um hábito. Um hábito era aquela roupa que os monges vestiam antigamente, né? Então é essa comparação que ele faz. É como se nós estivéssemos nos escondendo, né? Lembrai-vos daquele que nos salva. Lembrai-vos da sua humildade, que o fez tão grande e o elevou acima de todos os profetas. Quer dizer, ele está falando de Jesus. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginavam que os títulos e as riquezas eram a recompensa de seus méritos e que sua essência era mais pura que a do pobre. Acreditavam que essas coisas lhe eram devidas e, por isso, quando Deus as retira, acusam-no de injustiça. E, na verdade, é bem isso que a gente vê até agora. A gente continua vendo a mesma coisa acontecer. Os ricos acham que a sua essência é diferente dos outros. Porém, num bom exame, numa mesa de, como a gente costuma dizer, numa mesa médica, quando um cadáver é dissecado, se ninguém souber a procedência dessa criatura, ninguém vai saber se ele foi rico ou pobre. Por quê? Porque a essência é exatamente a mesma. Mas, com todas as evidências que nós temos hoje da ciência, mesmo assim, nós humanos ainda não entendemos isso. Ainda achamos que por ter dinheiro na carteira ou no banco, vai fazer alguma diferença na sua essência. Ó, irrisão e cegueira! Deus acaso estabeleceu entre vós alguma distinção pelos corpos? Que eu acabei de falar sobre isso. O invólucro do pobre não é o mesmo do rico, quer dizer, o corpo material não é o mesmo? É o mesmo. O Criador fez duas espécies de homens? Tudo quanto Deus fez é grande e sábio. Não lhe atribuais as ideias concebidas por vossos cérebros orgulhosos. A gente mede os outros pelos nossos parâmetros. E a gente quer nivelar Deus pelas nossas ideias. Ó rico, enquanto dormes em teus aposentos suntuosos, ao abrigo do frio, não sabes quantos milhares de irmãos iguais a ti jazem na miséria? O desgraçado faminto não é teu igual? Bem sei que o teu orgulho se revolta com essas palavras. Quando ele fala isso já no século XIX, porque isso é um problema que veio da época de Jesus. Quando ele fala dos pobres de espírito, era justamente a respeito disso, porque ele podia falar o que ele quisesse para aquelas pessoas nobres da época que não iam, como dizia minha avó, não ia entrar na cachola de jeito nenhum, porque as pessoas acham-se melhores do que as outras. Acham que aquilo não vai acontecer com elas porque elas têm dinheiro. E hoje, durante o dia, vendo as notícias aí nas diversas mídias, uma das coisas que
que o repórter falou, que foi bem interessante. Ele falou, antigamente existia guerra entre os países. Hoje, todos os países se uniram contra um único inimigo, e esse único inimigo é invisível. E é verdade, né? Então isso não nivelou todo mundo? Tanto o rico quanto o pobre? Não importa se está num país de primeiro mundo, se é um país em desenvolvimento, se é um país pobre, todos igualmente estão sendo nivelados, não estão? Por que será que Deus resolveu deixar que tomássemos esse remédio amargo? E ele continua ainda aqui, concordarás em lhes dar uma esmola, nunca, porém, em lhe apertar fraternalmente a mão. Está falando ainda do rico. Exclamarás, eu, nascido de sangue nobre, um dos grandes da terra, ser igual a esse miserável estropiado? Vã utopia de pretensos filósofos. Se fôssemos iguais, por que Deus o teria colocado tão baixo e a mim tão alto? É verdade que vossas roupas não são nada iguais, mas se vos despires a ambos, qual a diferença que então haverá entre vós? A nobreza do sangue dirás, mas a química não encontrou diferenças entre o sangue do nobre e do plebeu, entre o do senhor e o do escravo. Quem te diz que também não foste miserável como ele? Por que ele está tocando nesse assunto? Porque como espíritas entendemos que a gente vem na Terra muitas vezes para aprender. Então a gente vem para essa escola chamada Terra para aprender. Então, muitas vezes já estivemos naquela posição, já tivemos aquele dinheiro, já tivemos aquelas oportunidades. E se por acaso nós não fizemos bom uso daquilo que Deus nos emprestou, a gente vem no lugar oposto para que a gente aprenda o quanto faz falta. Muitas vezes o supérfluo daquele que eu joguei fora. Aí ele continua ainda dizendo aqui, que não a pedirás um dia, quer dizer, quem disse que você não pediu esmola? A gente não lembra, né? Que não a pedirás um dia, quer dizer, se a gente desencarnar numa próxima encarnação, quem me garante se a gente também não vem numa situação de penúria? É isso que ele quer dizer aqui. E é esse mesmo que hoje desprezas, quer dizer, pedir esmola a esse que você hoje está negando. Olha só, as riquezas são por acaso eternas? Não acabam com o corpo invólucro perecível do espírito? Oh, debruça-te humildemente sobre ti mesmo. Lança, enfim, os olhos sobre a realidade das coisas desse mundo, sobre o que constitui a grandeza e a humilhação do outro. Pensa que a morte não te poupará mais do que os outros, que os teus títulos não te preservarão de nada, que te poderá ferir amanhã, hoje, dentro de uma hora, e se ainda te sepultas no teu orgulho, ó, então eu te lamento, porque serás digno de piedade. Orgulhosos, que fostes antes de serdes nobres e poderosos, talvez mais humildes que o último de vossos servos. Curvai, portanto, vossas frontes altivas, que Deus as pode rebaixar, no momento mesmo em que as elevais mais alto. Todos os homens são iguais na balança divina, somente as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Todos os espíritos são da mesma essência, e todos os corpos foram feitos da mesma massa. Vossos títulos e vossos nomes em nada a modificam. Ficam no túmulo. Não são eles que dão a felicidade prometida aos eleitos,
A caridade e a humildade são os seus títulos de nobreza. E essas coisas todas que aparecem ao longo do nosso evangelho são realmente para que a gente possa pensar nesse grande ensinamento que está acontecendo conosco nesse período da humanidade. É para que a gente não esqueça nunca mais quem somos, o que fazemos nesse momento e o que estamos pretendendo para o nosso futuro, não só de encarnado, mas como espírito, como cidadão do mundo, cidadão eterno. Hoje, as pessoas, tem muita gente que está achando, como a gente costuma brincar, dizer, viver a vida, sem olhar a nada nem a ninguém. Mas isso lá na frente vai ser cobrado com um preço bem alto. Então vamos prestar bastante atenção no que nós estamos fazendo agora, para que a gente não reclame mais tarde, quando essa contabilidade divina nos cobrar, não é? Fica aí a mensagem, então, para pensarmos, meditarmos até o próximo Evangelho. Vamos então agradecendo as equipes queridas que estiveram conosco até agora, nos auxiliando realmente a entender melhor as palavras do Evangelho. Vamos pedindo que eles fluidifiquem a água dos nossos copos, conforme as nossas necessidades. Vamos abrindo bem os nossos corações para agradecer. E a melhor maneira de agradecer é vibrando em favor do bem universal, pela paz no planeta Terra, pelo Brasil para que seja a pátria do Evangelho, pelo Evangelho do Mestre Jesus como norma de conduta em cada lar e em cada coração. Vamos abrindo os nossos corações e um canhão de luz, uma luz dourada como o sol do meio-dia, invade toda a nossa casa, beneficiando todos que aqui moram conosco. Vamos expandindo ainda mais essa luminosidade, envolvendo todo o prédio onde moramos e os nossos vizinhos. Vamos vendo essa luz em toda a nossa rua, em todo o nosso bairro, em toda a nossa cidade, em todo o nosso estado, em todo o nosso país. Vamos vendo o Brasil de norte a sul, banhado nessa luz dourada, e vamos pedindo a Ismael, que é o seu mentor, o anjo tutelar, canalize parte dessa luminosidade ao coração de todos os governantes, para que tenham boas resoluções ao povo sofrido. Aumentando ainda mais essa luminosidade, vamos vendo América do Sul, América Central, América do Norte, Europa, África, Ásia, Oceania, polos norte e sul. Vamos vendo a Terra inteiramente banhada por essa luz dourada e divina. Essa luz vai se transmutando no violeta, dourado e prata. O violeta é bactericida e antiviral. Vamos rogando nesse instante a espiritualidade maior, a cura para o nosso planeta, a cura para a nossa humanidade. A nossa humanidade está doente. Vamos pedindo a cura para corpos, mentes e espíritos. Essa luz vai transmutando novamente num verde bem clarinho e vai ficando aí sobre toda a terra como um curativo até o próximo Evangelho. E assim nós vamos dando por encerrada essa tarefa com a prece do Pai Nosso que foi ditada pelo doutor Espanhol, que é um dos mentores da Casa do Consolador. Pai Celestial, que no céu da minha alma se encontra, louvo teu nome, porque reconheço teu amor e a tua misericórdia. Ajuda-me, Pai Celestial, a ser grato por tudo que eu receber.
Ajuda-me a ser misericordioso com todos com quem eu cruzar. Ajuda-me a ver a tua face, luminosa e esplendorosa de amor, na pedra, no vegetal, no animal e no homem, para que eu o reconheça e o ame acima de todas as coisas. Dá-me, ó Pai, o pão do corpo a cada dia, e que minha fé sustente o meu espírito em todas as noites. Seja feita sempre a tua vontade, e que eu cumpra o teu propósito agora e até a eternidade. Amém. Obrigada por terem nos acompanhado até agora. Eu tenho feito o Evangelho todos os dias, às 18 horas. Tenho postado todos os dias. Esse vídeo provavelmente você vai estar vendo amanhã, porque a nossa internet, como todos agora estão também utilizando, não anda muito boa. Então a gente demora um pouquinho a postar. Mas vou continuar perseverando. Hoje é o 45º Evangelho. Então há 45 dias a gente vem disciplinadamente fazendo o Evangelho, rogando a Jesus por nós. E eu aguardo você amanhã, nesse mesmo horário. Gostaria muito de pedir que vocês curtissem o nosso canal e pudessem compartilhar com aqueles que necessitam. Obrigada mais uma vez. Até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer.